O amor inocente de uma virgem rejeitada. A mansão reluzia em meio ao campo, uma obra-prima de elegância. As flores brancas, como uma nuvem suave, adornavam as mesas. E os convidados, em trajes sofisticados, riam e brindavam, sem saber do mar de incertezas que afligia Clara. Ela estava prestes a se casar com Rafael, o homem que pareceu ser a resposta para todos os seus sonhos. Mas, naquele momento, enquanto os aplausos ecoavam, a felicidade dela parecia distante. Como uma sombra que a seguia, Clara sentiu um nó na garganta. O peso das expectativas familiares pressionava seu peito. Olhando fixamente para as flores, sua mente transportou-a para a infância ao lado de Sofia, sua melhor amiga. Como poderiam aquelas memórias ser tão nítidas e, ao mesmo tempo, tão assustadoras? Foi quando, ao levantar os olhos, ela notou Sofia no meio da multidão, com um olhar que parecia carregar segredos obscuros. O coração de Clara disparou. Sofia sempre fora ousada, a que não se importava com Rê. As palavras que iam sair da boca dela poderiam muito bem desmoronar sua vida perfeita. À medida que os votos se desenrolavam, a atmosfera pesou. Os olhos dos convidados permaneciam fixos em Clara, e ela sentia o calor das expectativas e dos olhares curiosos. E quando Sofia sussurrou algo em seu ouvido, um arrepio percorreu sua espinha. Você sabe sobre eles, Clara. Eles estão aqui e não vão parar até conseguir o que querem. As palavras dela eram uma bomba e Clara congelou. Um cartel. O que isso significava para tudo o que ela tanto desejava. Agora, a escolha se apresentava em meio a promessas de amor. Sacrificar o que julgava ser seu verdadeiro amor por Rafael? Ou abrir seu coração e enfrentar verdades que poderiam arruinar não só seu dia, mas a vida de todos ao seu redor? Um frio na barriga, a certeza de que uma decisão errada poderia custá-la tudo. Olhos que antes brilhavam como estrelas, agora pareciam julgadores. Clara percebeu que não podia mais esconder suas correntes. A pressão era insuportável. A música parou. Um silêncio aterrorizante tomou conta do ambiente. Clara olhou em volta. Os rostos expectantes dos convidados se misturavam com o pavor que crescia dentro dela. Em um momento, tudo o que queria estava longe, e o que era para ser um sonho rapidamente se tornava um pesadelo. O que Sofia sabia? E até onde Clara estava disposta a ir para proteger seu futuro com Rafael? O sussurro de Sofia ecoou em sua mente. Uma questão definitiva pairando no ar pesado. O dia mais importante de sua vida estava prestes a se transformar em um julgamento. E a resposta que ela escolhesse poderia mudar tudo. Para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado parecia gritar na mente de Clara. O olhar de Sofia penetrava, como se quisesse quebrar a barreira que a cercava. O coração disparado fazia ecoar as batidas como um tambor ansioso. A multidão à sua volta estava em suspense, cada rosto refletindo uma expectativa angustiante.
E então, antes que pudesse responder a Sofia, a porta da mansão se abriu violentamente. Um homem entrou, os olhos frios como gelo. Ele usava um terno escuro e seu rosto era uma máscara de determinação. Clara congelou, o nome dele ecoando em sua mente. Era Mateus, o irmão muito mais velho de Rafael, aquele que todos acreditavam estar fora de cena. Clara! Ele gritou, a voz cortando o ar. A festa se calou e os olhares se mudaram rapidamente entre ele e Clara. Você precisa saber a verdade! A tensão era palpável. Clara sentiu como se um fio cortante atravessasse seu íntimo. Mateus nunca tinha sido gentil. Ele sempre olhava para ela com desprezo, como se fosse apenas um objeto nas mãos da família. Mas naquele momento ele parecia exausto, desesperado. Sofia tomou coragem e disse: "O que você está fazendo aqui, Mateus? Agora não é momento." Ele ignorou o aviso e se aproximou, seu olhar fixo em Clara. Acha mesmo que pode se casar com o Rafael sem saber o que está acontecendo? Ele não é quem você pensa que é. O choque das palavras deu um novo significado ao sussurro de Sofia. Clara sentiu um frio na barriga, cada palavra reverberando em sua mente. Do que você está falando? Sua voz saiu mais forte do que esperava, uma mistura de indignação e medo. Mateus exalou, sua expressão endurecida por uma raiva reprimida. Rafael está enredado em algo muito maior do que você imagina. Ele está envolvido com eles. Como cartel. As últimas palavras foram como um tiro. A sensação dentro de Clara era como se a terra sob seus pés tivesse se desmoronado. O sonho perfeito estava desmoronando diante dela. Suas esperanças caindo como castelos de cartas. A multidão começou a murmurar, alguns ofegando em choque. Clara piscou, tentando processar a nova realidade. A música parou. Havia uma atmosfera de tensão, a preocupação estampada em rostos familiares. Rafael estava à sua direita, mas agora parecia distante, como se uma barreira invisível o separasse. Mateus, isso é ridículo! Ela declarou, uma mistura de raiva e pavor. Ele não é esse tipo de pessoa. Os olhos de Mateus brilharam com uma intensidade que a fez hesitar. Você não conhece Rafael como eu conheço. Ele me escondeu tudo. Você é só uma peça no jogo dele, Clara. Um alvoroço se formou na multidão. O calor do que deveria ser um dia de celebração se transformava rapidamente em um conflito aberto. Os sussurros se tornaram gritos, enquanto pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. Clara sentiu o rosto esquentar de constrangimento e medo, e quando olhou para Rafael, seu coração desabou. O homem que parecia ser tudo o que sempre sonhou estava agora envolto em uma nuvem de incertezas. Rafael se adiantou, mas seu rosto mostrava uma confusão que Clara não conseguia suportar. Clara, eu posso explicar. Ela não teve tempo para ouvir. A realidade a esmagava. Não, gritou. Se isso for verdade, o que você escondeu de mim? As palavras escaparam antes que pudesse pensar. No meio do caos, a verdade ainda pairava no ar. Clara estava dividida. A escolha agora não era apenas entre um futuro ao lado de Rafael ou a liberdade. Era a decisão de até onde poderia ir para descobrir quem realmente era o homem que amava. E enquanto se perguntava o que mais poderia estar escondido, a vida dela começou a se desmoronar. Uma onda de revelações ameaçava arrastá-la para um desconhecido ainda mais aterrador. O silêncio pesava como uma tempestade prestes a eclodir. Clara, consumida pela confusão, fitou Rafael.
Os rostos à sua volta se tornaram borrados, uma névoa de expectativa e desespero. O que você escondeu de mim? As palavras saíram em um sussurro desesperado. Ela queria acreditar que tudo era um mal-entendido, mas o olhar de Mateus era uma lanterna em um túnel sombrio. Clara! Rafael tentou se aproximar, mas a multidão protestou com murmúrios de incredulidade. Você não sabe do que está falando. Não sou eu quem não sei. É você! Ela respondeu, a voz tremendo de raiva. Clara sentia o coração acelerar, o medo e a traição pesando como uma âncora em seu peito. Sofia, você sabia? Clara olhou para a amiga, aguardando uma explicação que nunca veio. Em vez disso, Sofia recuou, um olhar sombrio preenchendo seu rosto. Clara, você tem que ouvir. A verdade é muito mais complicada. Mateus aproveitou a brecha. Ele está jogando um jogo, e você é apenas uma peça, Clara. Você precisa sair daqui. E então, como se tudo estivesse prestes a desmoronar, uma mulher misteriosa surgiu da entrada da mansão. Ela tinha cabelos escuros e olhos penetrantes, alguém que parecia fora de lugar, mas ao mesmo tempo como uma sombra que já havia perseguido Clara antes. Era Lívia, uma antiga conhecida de Rafael, que a multidão não esperava ver. Mateus, você não sabe o que está fazendo! Lívia gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Deixa em paz! Um choque percorreu a sala. Clara ficou paralisada. Quem é você? Ela questionou, sua mente girando. Alguém que veio trazer a verdade. A tensão aumentava. Rafael não é só um noivo. Ele faz parte de algo muito maior. Você não pode simplesmente ignorar isso. Calem-se! Rafael gritou, o rosto vermelho de raiva e decepção. Ele parecia uma tempestade prestes a explodir. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Contudo, Clara podia sentir sua força se esvaindo. Ele estava se defendendo ou tentando proteger um segredo bem maior. Lívia, você está louca! Isso não é hora para isso! Mateus tentou conter a situação, mas a tensão era elétrica no ar. As pessoas começaram a se afastar, alguns já cochichando, outros com expressões de incredulidade. E no meio de tudo isso, um homem no fundo da sala, um desconhecido com um olhar escuro e determinado, deu um passo à frente. Rafael! A sua voz era firme e uma onda de alarme percorreu a multidão. Você não deveria estar aqui. Temos assuntos inacabados. O chão parecia tremer. O desconhecido não deveria estar ali. Clara sentiu as pernas bambas, suas mãos tremendo involuntariamente. A verdade era como um rasgo na pele, algo que doía e exigia ser exposto. Quem é você? O que você quer? Seu coração martelava. Estou aqui para acabar com a farsa. O desconhecido olhou para Rafael com desprezo e também para reaver o que foi roubado. Rafael deu um passo atrás, o pânico claro em seu olhar. Clara sentiu um grito se formar na garganta, mas ficou presa, as palavras entrelaçadas com medo e traição. Quais segredos mais existiam? As certezas que construíra estavam desmoronando. Você não pode me fazer isso, Rafael argumentou, sua voz carregada de desespero. Você não sabe do que está falando. E antes que Clara pudesse responder, o quarto escureceu com gritos e uma explosão de luz cortou a escuridão. O clarão tomava conta e Clara se viu mergulhada em um redemoinho de emoções. O mundo ao seu redor estava se desfazendo e naquele momento ela sabia que tudo mudara. O que aconteceria agora? Ela estava no meio de uma tempestade
e a única coisa que conseguia pensar era: a verdade finalmente viria à tona, mas a que custo? O chão parecia tremer. Clara se viu mergulhada em um redemoinho de emoções. O clarão a cegou por um instante, e a confusão a envolveu como um manto pesado. Em meio ao caos, ela mal pôde processar as palavras de Rafael. Mas algo maior estava prestes a acontecer. O desconhecido que havia se aproximado parecia um espectro de um passado sombrio, trazendo com sua presença uma nova onda de tensão. Com um movimento rápido, o homem se virou e olhou diretamente para Clara. Seus olhos, profundos e sombrios, brilhavam com uma intensidade que a fez sentir um arrepio na espinha. Você não sabe, mas está mais próxima de tudo isso do que imagina, disse ele. A voz soando como um sussurro carregado de segredos. A verdade vai te surpreender. Antes que Clara pudesse perguntar, um grito ecoou pela sala, cortando o ar tenso. Era Sofia, com a expressão pálida e os olhos arregalados. Clara, não escute a ele! Ele é... E antes que pudesse terminar a frase, a mulher misteriosa chamada Lívia interrompeu. Ele é família, o irmão perdido que todos pensaram estar fora do jogo. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Os rostos dos convidados miravam uns aos outros confusos. Clara sentiu o sangue esfriar. Família! Repetiu, sem saber o que pensar. O homem desconhecido se aproximou e a fraqueza que antes a dominava foi substituída por uma determinação intensa. Eu sou Gabriel, e Rafael não é o único com segredos. A revelação pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Caso não saiba, Rafael e eu crescemos juntos. Fomos separados por um conflito que você ainda não entende. Ele olhou para Rafael, seu olhar duro. A família dele se rompeu por causa de uma traição, e você é a chave para desfazer essa situação. Clara ficou paralisada. Traição? Ela olhou para Rafael, que agora estava tão abalado quanto ela. Como você pôde esconder isso? Sempre foi um jogo para você? O calor do desembaraço em seu peito se tornou um incêndio. A minha vida não é um tabuleiro de xadrez. Os murmúrios da multidão aumentaram, um misto de choque e curiosidade. Mateus, que até então era uma presença calada, finalmente se manifestou. Gabriel, isso não é o momento. Mas a urgência no olhar de Gabriel não se apagou. É exatamente o momento, Mateus. Esses segredos nos cercam. Clara, você precisa saber quem realmente é Rafael. Clara olhou de um para o outro, confusa. O que você quer dizer? O que você escondeu? A respiração dela estava ofegante. A sala parecia diminuir e seu coração pulsava com força. Rafael, insistiu Gabriel. Ele é o verdadeiro herdeiro. Não apenas de um nome, mas de um legado que envolve muito mais do que você imagina. O cartel é apenas a superfície de tudo. E o que Sofia sabia pode ser mortal. O queixo de Clara caiu ao ouvir isso. Olhos de desapontamento e medo se voltaram para Rafael, que parecia ter sido atingido por um raio. Não há verdade! Você está tentando me manipular! Gritou ele, sua voz tremendo. Mas a incerteza agora estava evidente em seu olhar. Como eu posso confiar em você? O desespero se elevava, e Clara se sentiu em uma encruzilhada. Olhando para a multidão, viu o julgamento em seus rostos, o alvoroço crescente. Vidas estavam em jogo, e tudo que ela acreditava se desmoronava. A cena ficou tensa, o ar pesado com segredos e traições não ditas. E como um estalo, o jantar de celebração se transformou em um tribunal de rosto abertos. Você precisa escolher, Clara. O que você fará com essa verdade? Perguntou Gabriel. E no auge do silêncio, antes que ela pudesse responder,
Outro clarão iluminou a sala, não vindo da festa, mas de fora da mansão. A luz ofuscou tudo e um barulho intenso, misto de gritos e sirenes, começou a surgir, fazendo todos olharem em direção à porta. A realidade estava prestes a desmoronar mais uma vez, e Clara sentiu que o peso de todas as escolhas a esmagava. O que mais poderia acontecer? A verdade estava lá, cintilando como uma lâmina afiada. A noite ainda não havia terminado, e o futuro de todos ao seu redor continuava tão incerto quanto antes. O chão parecia tremer. Clara se viu mergulhada em um redemoinho de emoções. O clarão a cegou por um instante e a confusão a envolveu como um manto pesado. Em meio ao caos, ela mal pôde processar as palavras de Rafael, mas algo maior estava prestes a acontecer. O desconhecido que havia se aproximado parecia um espectro de um passado sombrio, trazendo com sua presença uma nova onda de tensão. Com um movimento rápido, o homem se virou e olhou diretamente para Clara. Seus olhos, profundos e sombrios, brilhavam com uma intensidade que a fez sentir um arrepio na espinha. Você não sabe, mas está mais próxima de tudo isso do que imagina, disse ele, a voz soando como um sussurro carregado de segredos. A verdade vai te surpreender. Antes que Clara pudesse perguntar, um grito ecoou pela sala, cortando o ar tenso. Era Sofia, com a expressão pálida e os olhos arregalados. Clara, não escute a ele! Ele é... E antes que pudesse terminar a frase, a mulher misteriosa chamada Lívia interrompeu. Ele é família! O irmão perdido que todos pensaram estar fora do jogo. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Os rostos dos convidados miravam uns aos outros, confusos. Clara sentiu o sangue esfriar. Família? Repetiu sem saber o que pensar. O homem desconhecido se aproximou, e a fraqueza que antes a dominava foi substituída por uma determinação intensa. Eu sou Gabriel, e Rafael não é o único com segredos. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Caso não saiba, Rafael e eu crescemos juntos. Fomos separados por um conflito que você ainda não entende. Ele olhou para Rafael, seu olhar duro. A família dele se rompeu por causa de uma traição, e você é a chave para desfazer essa situação. Clara ficou paralisada. Traição? Ela olhou para Rafael, que agora estava tão abalado quanto ela. Como você pôde esconder isso? Sempre foi um jogo para você? O calor do desembaraço em seu peito se tornou um incêndio. A minha vida não é um tabuleiro de xadrez. Os murmúrios da multidão aumentaram, um misto de choque e curiosidade. Mateus, que até então era uma presença calada, finalmente se manifestou. Gabriel, isso não é o momento. Mas a urgência no olhar de Gabriel não se apagou. É exatamente o momento, Mateus. Esses segredos nos cercam. Clara, você precisa saber quem realmente é Rafael. Olhou de um para o outro confusa. O que você quer dizer? O que você escondeu? A respiração dela estava ofegante. A sala parecia diminuir e seu coração pulsava com força. Rafael, insistiu Gabriel. Ele é o verdadeiro herdeiro. Não apenas de um nome, mas de um legado que envolve muito mais do que você imagina. O cartel é apenas a superfície de tudo. E o que Sofia sabia pode ser mortal. Queixo de Clara caiu ao ouvir isso. Olhos de desapontamento e medo se voltaram para Rafael, que parecia ter sido atingido por um raio. Não é verdade! Você é tentando me manipular! Gritou ele, sua voz tremendo. Mas a incerteza agora estava evidente em seu olhar. Como eu posso confiar em você? O desespero se elevava
E Clara se sentiu em uma encruzilhada. Olhando para a multidão, viu julgamento em seus rostos, o alvoroço crescente. Vidas estavam em jogo e tudo que ela acreditava se desmoronava. A cena ficou tensa, o ar pesado com segredos e traições não ditas. E como um estalo, o jantar de celebração se transformou em um tribunal de rosto abertos. Você precisa escolher, Clara. O que você fará com essa verdade? Perguntou Gabriel. E no auge do silêncio, antes que ela pudesse responder, outro clarão iluminou a sala. Não vindo da festa, mas de fora da mansão. A luz ofuscou tudo, e um barulho intenso, misto de gritos e sirenes, começou a surgir, fazendo todos olharem em direção à porta. Clara sentiu um frio na barriga, a pele arrepiada. O que estava acontecendo? A porta se abriu com força, e a figura de um homem alto e encapuzado apareceu. Ele parecia um fantasma, e seu olhar era gelado e penetrante. É hora de encarar a verdade, disse ele, a voz profunda como um trovão. Antes que alguém pudesse reagir, o homem avançou, e no momento em que ele fez contato visual com Rafael, uma onda de choque percorreu o ambiente. Clara sentiu a tensão aumentar. Ou tudo o que você ama vai se perder, o homem disse, a ameaça pairando no ar. Clara sentiu o estômago revirar. O que mais estava escondido? E então, como se um véu estivesse sendo levantado, Rafael revelou algo que mudaria tudo. Eu sou filho do antigo chefe do cartel, e eles vieram para me levar. O silêncio tomou conta, ninguém se atrevia a respirar. Clara olhou para Rafael, seu mundo desmoronando novamente. Ele era quem? Um traidor? Um prisioneiro? O que isso significava para ela? E o que mais ela ainda não sabia? O que mais Rafael escondia? O medo envolveu seu coração e as perguntas começaram a se acumular, como sombras crescendo em um crepúsculo. O que aconteceria agora? O peso da verdade caiu sobre Clara e ela soube que estava prestes a tomar a decisão mais difícil da sua vida. A noite ainda não havia terminado e o futuro de todos ao seu redor continuava tão incerto quanto antes. Sentiu o chão tremer sob seus pés, mas não sabia se era a tensão do momento ou seu próprio coração disparado. Tudo o que havia construído se despedaçava diante dela. As palavras de Gabriel ecoavam como um trovão em sua mente. O que mais ele tinha para dizer? A sala estava paralisada, olhos fixos na cena que se desenrolava, como se todos esperassem algo extraordinário. Eu sou o filho do antigo chefe do cartel, e eles vieram para me levar. Rafael repetiu, mas agora tinham tonos de desespero, como se estivesse buscando uma saída para algo que o consumia por dentro. Clara piscou, tentando absorver. Os murmúrios começaram a tomar conta da sala. Um frenesi de vozes, questionamentos e incredulidade. Como assim um cartel? O que ele queria dizer? A presença de Gabriel tornou-se cada vez mais opressora. Você precisa entender, Clara. Rafael e eu éramos amigos antes disso tudo. A traição que destruiu nossas famílias está no meio de você agora. Aquelas palavras soaram como um grito, mas Clara apenas sentiu seu coração disparar, gelado de medo e confusão. Traição! O que você quer dizer com isso? Clara estava prestes a explodir. Então, uma sombra passou rapidamente pela sua mente.
a presença de Sofia. Ela tinha guardado segredos. O olhar de Sofia agora parecia mais sombrio, mais imediatamente questionável. O que ela sabia? Sofia, o que você escondeu de mim? A pergunta ecoou como um chamado para o confronto. Todos os olhares se voltaram para a amiga, que encolheu os ombros, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Sofia respirou fundo e começou. Clara, eu não sabia que isso aconteceria. Eu só queria te proteger. Mas o que ela realmente sabia? O olhar de reprovação dos convidados cortava o ar. E Clara se viu em uma cena que não reconhecia. Proteger? Ou se esconder atrás de mentiras? Clara, me escute. Rafael deu um passo à frente, tentando quebrar a tensão. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta da mansão foi aberta de maneira brusca e um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto, com expressões sérias. Clara prendeu a respiração. Essa não é uma festa, é uma prisão! Um deles gritou e a agitação cresceu na sala. Rafael! Um dos homens se dirigiu a ele, buscando com os olhos a sua atenção. O combinado não foi cumprido. Agora você precisará se apresentar. O ar ficou tenso e a multidão começou a se afastar, os murmúrios de confusão aumentando. Clara estava paralisada, sem saber que lado escolher. Rafael estava em perigo e, ao mesmo tempo, tinha mentido para ela o tempo todo. Quando o homem avançou para Rafael, Clara, num impulso, correu para ele, se colocando entre os dois. Não toquem nele. Sua voz saiu mais alta do que queria. O homem a encarou surpreso. Ela sentia a adrenalina percorrer seu corpo, mas também o tremor da incerteza. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, o olhar fixo em Rafael. Se você não se entregar, nós vamos quebrar tudo isso. E então tudo desmoronou. Uma explosão repentina lançou todos ao chão. Luzes e gritos encheram o ar. Clara sentiu a dor nas costas quando caiu, o som do vidro quebrando, as vozes em pânico. No meio da confusão, Clara se arrastou e olhou ao redor. O que estava acontecendo? Seu coração acelerou. No tumulto, um novo grupo de homens apareceu, esses com armas em punho. Desça tudo, agora! Um deles gritou. E o caos virou uma tempestade de gritos e ordens confusas. Clara se levantou e viu Rafael a poucos passos. Sua expressão era de pura desolação. Rafael, o que você fez? Seus olhos se encontraram. Cada respiração cheia de medo e amor, mas agora manchados pela dúvida. Nesse momento, tudo parecia girar. Clara não sabia em quem confiar. Então, uma revelação atravessou sua mente. A conexão entre Rafael e Gabriel, a traição, os segredos. Era tudo pior do que ela imaginava. E enquanto o mundo desabava ao seu redor, uma única pergunta a consumia. O que mais estava escondido? A verdade estava emergindo, mas com ela vinha uma onda de desespero e uma escolha que não poderia ser ignorada. E assim, no ápice da confusão, Clara percebeu que a vida que conhecia nunca mais voltaria. Como se tudo estivesse em câmera lenta, um estalo ecoou e as luzes se apagaram. Clara ficou em silêncio, rodeada pelo caos, seu coração batendo ferozmente. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo novamente. Clara se encontrou no meio de um vendaval. Luzes piscavam, gritos ecoavam e o ar parecia arder com a tensão palpável. O que estava prestes a acontecer era mais do que ela poderia imaginar. Mas antes que pudesse processar, o homem encapuzado avançou. Rafael!
Sua voz ressoou como um trovão. Você sabe o que deve fazer. Rafael, perdido e desolado, olhou entre Clara e o homem, sua expressão uma mistura de pânico e raiva. Não! Eles não sabem de nada! Ele gesticulou freneticamente, implorando para que a verdade não saísse à luz. Clara sentiu um tremor nas pernas. O que ele estava escondendo? As peças começam a se encaixar, mas a imagem era aterradora. Então, como se o universo se despedaçasse em suas mãos, um grito cortante rompeu o tumulto. Pai! Todos se viraram. Uma jovem, com olhos desesperados e cabelos despenteados, se lançou para a frente, entre os homens armados. Clara a reconheceu. Era a irmã de Rafael, que todos acreditavam estar em segurança. Não levem ele! Ela gritou, a voz cheia de dor. Eu não posso perder você de novo. A sala congelou, os olhares se entrelaçando entre a incredulidade e o susto. Clara sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Rafael tinha uma irmã? E o que isso significava para tudo que ela acreditava? Isso é um erro! Rafael gritou, sua voz quebrada. Você não entende. Eles precisam de mim. Clara mal podia respirar. A revelação a atingiu como um golpe. Ela olhou para Gabriel, buscando uma resposta. A confusão nos olhos dele parecia refletir a própria. Você não pode deixar que ela entre, o homem encapuzado gritou. Ela é uma vulnerabilidade. E como se o pânico se espalhasse como fogo, aqueles homens em preto começaram a se mover. Clara percebeu que a situação estava se descontrolando. Vamos sair, agora! Ela puxou Rafael, sentindo a pressão do momento, mas ele se recusou a se mover. Os homens armados cercaram a jovem, e um dos homens fez menção de aproximar-se dela. Saia! Ele gritou, mas a jovem não recuou. O peito de Clara apertou. Você não pode levar meu irmão, ela implorou. Por favor. Era como se o tempo estivesse em câmera lenta. Algo dentro de Clara clamava por ação. As luzes começaram a piscar ainda mais. O ambiente se tornava caótico e o medo se transformava em desespero. E sem pensar, Clara gritou, Rafael, se você ama sua irmã, lute por ela. Não permita que eles façam isso. Nesse momento, a atmosfera ficou eletricamente carregada. Rafael olhou para sua irmã e Clara viu a determinação começar a tomar conta dele. O caos ao redor quase desapareceu enquanto ele parecia acordar para uma nova realidade. Então, um tiro ecoou silenciosamente, como um grito de horror. Todos caíram e o chão tremendo parecia absorver o choque. Clara olhou com terror, seus olhos se fixando no homem que estava próximo de Rafael. Ele não parecia ferido, mas a expressão no rosto dele se apagou. E a jovem irmã de Rafael caiu no chão, o olhar vazio. Não! Rafael se precipitou para frente e o mundo inteiro pareceu se desintegrar. Clara sentiu o sangue esfriar. O caos que antes parecia longe, agora se tornava uma realidade cruel. Você matou minha irmã, ele gritou, uma dor indizível em sua voz. Naquele instante devastador, Clara percebeu algo aterrador. O homem que atirou não era um estranho, mas alguém que conhecia. Era um rosto do passado, um amigo da infância de Rafael. Um que havia desaparecido sob circunstâncias obscuras. Uma traição profunda e sanguinária que unia mais vidas do que podiam imaginar. Como você pôde? Rafael gritou, a fúria em seu olhar agora uma tempestade. Clara entendia que tudo havia acabado. A confiança que uma vez teve estava agora manchada de dúvida e horror. E enquanto o caos continuava, a verdade que se revelava era mais do que Clara poderia suportar.
O que ela faria agora? A linha entre o amor e a traição se tornava tênue a cada inovação. O que se desenrolava diante dela prometia um caminho doloroso, uma jornada no meio de sombras profundas. Ela se sentou, o peso do que havia presenciado a esmagando. O que mais estava escondido? A verdade se tornava uma arma. E no fundo, uma pergunta gritava na mente dela. Até onde eles iriam para proteger aqueles que amavam? Clara sabia que a noite ainda não tinha terminado. A próxima jogada estava prestes a ser feita. E ela se sentiu presa em um jogo muito maior do que poderia imaginar. Um jogo onde as vidas de todos estavam em risco. O que mais os esperava? Clara ficou paralisada. O impacto da revelação de Rafael era como um soco no estômago. A irmã dele caída no chão e o caos ao redor pareceram se desfocar. Ela olhou para Rafael, que agora estava em um avô onde se misturavam a raiva, o desespero e a perda. Ele se lançou em direção à irmã, mas antes que pudesse alcançá-la, um grito ecoou pela sala. "Não toque nela!" A voz era rouca e carregada de emoção. Clara virou a cabeça rapidamente. Era Mateus, furioso, avançando em direção a Rafael. "Você causou isso. Você trouxe todos esses problemas para a nossa família." A tensão aumentou. Clara sentiu seu coração acelerar, batendo forte como um tambor. O caos ao redor era misturado a gritos e portas se fechando. Ela sentiu sua respiração se tornar pesada. A situação estava prestes a explodir. "Mateus! Agora não é hora! Temos que sair!" Gabriel implorou, sua voz carregada de urgência. Mas a ferocidade nos olhos de Mateus não deixava espaço para negociação. Não! Ele precisa pagar por tudo. Ele só queria a verdade dele. Mas o que Clara via era um irmão desesperado, perdendo o controle. "Calem-se!" Clara exclamou, sua voz se erguendo acima do barulho. Todos os olhares se voltaram para ela. A única coisa que importa agora é a vida dela. Ela apontou para a irmã de Rafael, que estava no chão, sem se mover. Aqueles minutos pareciam horas, e ela sentiu o coração na garganta. Então, algo inesperado aconteceu. A porta da mansão estourou para dentro, e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para a ação. Os flashes de luz bateram nas paredes, iluminando o ambiente como se uma tempestade tivesse se formado ali dentro. Clara se encolheu. O choque a paralisou. "Todos no chão! Agora!" um dos policiais gritou, sua voz autoritária, cortando o ar. Desespero se espalhou rapidamente entre os convidados, e todo o drama humano se tornava quase teatral. Gritos, desespero, vozes sobrepondo-se. Clara, ainda em estado de choque, não sabia onde se esconder. Os homens armados começaram a cercar Rafael. Ele olhou para Clara, a angústia em seu olhar, misturada com um pedido silencioso. O mundo parecia se desmoronar, e elementos de sua vida se misturavam em uma nuvem de incertezas. "Ele é o criminoso!" Mateus gritou, apontando para Rafael. "Vocês não podem deixá-lo escapar!" O alvoroço aumentou novamente, e Clara ficou deslumbrada. "Não! Ele não é!" Clara gritou com todas as suas forças, sentindo que lutava uma batalha por um amor que parecia se desfazer. Naquele instante, os olhos de todos se voltaram para ela. A sala parou, um silêncio pesado, que quase doía. Clara sentia o nó na garganta. E então, um dos policiais se aproximou dela. Seu olhar era severo. "Você tem que sair deste local", ele ordenou. Mas as últimas palavras dele caíram como pedras em um lago calmo. A verdade a envolveu. Um vento frio passou pela sala. "A vida dela depende de você saber a verdade." Um arrepio passou pela espinha de Clara. "O que você quer dizer?"
O policial hesitou um momento, olhando para Rafael antes de responder. Ela não é só uma vítima aqui. E antes que Clara pudesse entender, o homem sussurrou. Ela é a chave para tudo. Você precisa saber quem realmente Rafael é. As palavras emudeceram a sala. Raiva, confusão e medo dançavam em sua mente. Ela olhou para Rafael. A confiança que tinha agora uma sombra do que fora. A verdade estava prestes a se revelar. Mas o que mais estava escondido? A atmosfera mudava e tudo parecia desmoronar. Clara sentiu que estava prestes a descobrir algo que transformaria tudo ao seu redor. Algo que poderia despedaçar não apenas o que sentia por Rafael, mas toda a vida que construiu ao seu redor. Sob a pressão e o peso da revelação, a pergunta ficou no ar, pesando como chumbo. O que mais você esconde, Rafael? Clara ficou paralisada. O impacto da revelação de Rafael era como um soco no estômago, a irmã dele caída no chão. E o caos ao redor pareciam se desfocar. Ela olhou para Rafael, que agora estava mergulhado em um turbilhão de raiva e desespero. Ele se lançou em direção à irmã, mas antes que pudesse alcançá-la, um grito cortou o ar, tão agudo e desesperado que fez todos pararem. Não, voltem, é uma armadilha! O grito veio de Sofia, que com a expressão de pavor no rosto, correu para o centro da sala. Vocês não sabem o que estão fazendo. Nós estamos cercados. Clara ficou sem palavras, o coração acelerado. O que Sofia estava tentando dizer? Nesse instante, um barulho surdo ressoou atrás deles. A porta se escancarou. Um homem de terno escuro entrou e seu olhar era frio como o alumínio. Era um desconhecido, mas havia uma familiaridade nele. Mateus, eu disse que esse dia chegaria! Ele gritou, apontando para a sala, onde a pressão aumentava. Você tem que se decidir. O homem olhou diretamente para Rafael, e Clara sentiu que tudo estava prestes a desmoronar novamente. Quem é você? Clara questionou, a voz tremendo. Eu sou Alex. O homem respondeu com um sorriso sinistro. E sou a razão de toda essa confusão. O homem que você ama. O verdadeiro Rafael. O choque foi palpável. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer, como se o mundo estivesse se desestabilizando. Rafael? Assim não poderia ser. Isso é uma loucura! Clara gritou, o medo a consumindo. Você está mentindo! Calma, Clara, deixe-o falar. Mateus disse, a raiva agora mesclada com curiosidade. Alex se aproximou ainda mais, seus olhos ardendo. O Rafael que você conhece não é quem ele diz ser. Ele não é só filho do cartel, ele é o cartel. As palavras de Alex ecoaram na sala, levando todos ao choque novamente. Você não pode fazer isso! Rafael retrucou, sua voz tremendo. Eles não sabem de nada. Exatamente, Alex respondeu, agora com um sorriso satisfeito. Mas eles não levam em conta que temos algo em comum. O silêncio tomou conta e todos aguardavam a próxima revelação. Clara mal conseguia respirar. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido? Clara, eu não sou só um noivo, sou o líder de um império, o império que você mencionou que jamais entraria. Rafael gritou, sua voz ecoando, mas a verdade era questionada. O amor dela se revirava na mente. Clara olhou para a irmã de Rafael, ainda caída e sem resposta. E agora o que faremos? Você vai nos deixar? O medo transparecia nos rostos de todos. Como pode ser isso verdade? Mateus perguntou, a incredulidade fervendo nele. Mas a sala estava em frangalhos. Rafael mediu a dor, o peso dos segredos agora existindo como sombras ao redor de todos. Não, eu estou fazendo isso por amor, por nós.
O desespero enchia seu tom. A tensão era sufocante. A realidade apertando como um nó. Amor? Alex riu, um riso vazio e gélido. Não há amor em um mundo como o nosso. Nós somos traidores. E você, Clara? Você realmente acha que foi escolhida por acaso? Você já faz parte da sua queda. Antes que Clara pudesse processar aquelas palavras, a porta da mansão se abriu de novo e outros homens entraram, trazendo com eles uma onda de pânico. Desembarca, gritou um deles. Uma nova ameaça no ambiente. O caos tomou conta quando diversos convidados começaram a correr em direção à saída. Clara se sentiu paralisada e não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido por trás dos sorrisos e promessas? O que mais Rafael poderia ter feito? Ela se virou para ele, ansiosa, preparada para ouvir a verdade. Clara, por favor, não! Escute! Ele se desesperava, mas a ambiguidade de tudo as prendia em um vácuo opressivo. Mais uma vez, elas estavam em um jogo. E as cartas Titinha foram embaralhadas. E tudo o que restava agora era a angústia de saber até onde isso poderia os levar. Clara estava em um mar de confusão, o coração pesando como uma pedra. Tudo o que ela pensava que sabia, tudo o que a cercava, estava prestes a desmoronar. A sala estava um caos, gritos e desespero por toda parte. Rafael se lançou em direção à irmã caída, mas o olhar de Alex, o homem que havia revelado o passado sombrio de Rafael, não deixava espaço para dúvidas. O império do qual falava era muito mais do que um simples cartel. Vocês não entendem, gritou Alex, com a voz cortante. Isto não é só uma disputa de poder. É uma batalha por vida e morte. Cada palavra sua era como um golpe e a tensão no ar aumentou. Clara olhou para Rafael, que tinha uma expressão quebrada, confusa, como se o peso de tudo o que havia escondido finalmente tivesse desabado sobre ele. Clara, ele sussurrou, mas suas palavras se perderam em meio ao tumulto. Ela olhou para trás e viu Sofia lutando para se manter de pé, o medo estampado no rosto. Era como se todos estivessem presos em um pesadelo que não tinha fim. Uma sirene alta cortou o ar, trazendo uma nova onda de pânico. As autoridades estão aqui, alguém gritou. E a multidão reagiu, alguns correndo em direção à saída, outros se escondendo, enquanto os homens armados se preparavam para a ação. Clara sentiu que o coração ia parar. O que mais poderia acontecer? Vamos sair daqui, Mateus gritou, mas a pressão era quase palpável. Alex avançou para frente, decidido, como se soubesse que o tempo estava acabando. Em meio a tudo isso, Rafael se virou para Clara, com um olhar devastado. Eu não tive escolha. Eu fiz isso para te proteger. As palavras dele eram quase um sussurro. Clara queria acreditar que ele dizia a verdade, mas o medo do que havia se revelado era enorme. Proteger ou manipular? Clara respondeu, a raiva em sua voz aquecendo seu peito. Não sei mais em quem confiar. Você se escondeu atrás de mentiras, Rafael. O olhar dele pareceu se quebrar. Você precisa acreditar em mim, Clara. Eu amo você. Mas ao mesmo tempo, ela podia sentir as correntes do passado se fechando ao seu redor. O que mais ele tinha a dizer? Alex se aproximou, a expressão endurecida. O amor não é suficiente, Rafael. Você precisa decidir entre sua família ou essa ilusão. A sala estava em choque, cada um lutando para entender a montanha russa de emoções. Nesse momento, a porta se abriu novamente e, para surpresa de todos, um grupo de policiais mais bem armados entrou. Todos os envolvidos na operação, levantem as mãos.
gritou um dos oficiais, e a sala parou. Clara sentiu um frio na barriga. A saída parecia mais distante do que nunca. Uma onda de nervosismo percorreu a multidão. É hora de pagar pelas suas escolhas, Rafael. Alex se virou para ele, uma expressão de vitória no rosto. Rafael agarrou a mão de Clara com força, seus olhos radiando desespero. Clara, fuja, não se envolva mais. Mas a única coisa que Clara podia fazer era estar ali, determinada. Não, vamos enfrentar isso juntos, gritou, olhando nos olhos dele. Era tudo ou nada, e nesse instante ela sabia que tinha que lutar por seu amor, por suas verdades, por sua vida. E quando os policiais se aproximaram, Clara deu um passo à frente, emocionada e pronta para encarar o desconhecido. Eu não vou me esconder, eu sou parte disso. Você não pode levar Rafael sem passar por mim. Sua voz soou firme, um eco de coragem que fez a multidão parar. E assim, Clara se viu em meio a um turbilhão de emoções. Sabia que a luta por eles acabara de começar, o futuro incerto à frente. Mas algo dentro dela estava mudando. O que mais haveria de vir? As peças se moviam e, no fundo, sabia que a verdade, qualquer que fosse, os esperava. Agora chegou a hora de você agir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo que nos mantém unidos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Mostre que você é um verdadeiro fã que entende a importância de apoiar este canal.